Opa, bom dia, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui para você o que eu tenho aqui, para você entender um pouquinho como é que eu faço, tá? Então, como é que a gente começa aqui? A gente tem eu compro esse tubinho aqui, ó, tá? Esse tubo aqui eu compro ele no AliExpress, tá? A maioria das coisas que você vai ver aqui é tudo AliExpress, tá? Esse tubo aqui, ele vai ter, ó, não sei se vai dar para ver na câmera aí, tá ok? Mas ele é 10 milímetros, tá? Por 8. Depois eu te passo o link também, tá? Aí o que eu faço? Eu pego esse tubinho aqui de 10 por 8, corto ele no pedaço e aí eu vou colocar esse O-ring. Esse O-ring que eu te falei. Esse O-ring aqui, ó, ele é 4, né? Então o eixo interno dele aqui, essa parte interna, é 4, para um eixo de 4 milímetros, né? A externa é 9 e aqui é 3. A única coisa que você vai precisar encontrar aí é algum torneiro mecânico, alguém que mexa com torno, que tem essa habilidade, tenha torno. Por quê? Aqui a parede interna dele, tá? Ele fica com 8. Então a pessoa tem que ir fazendo, comendo essa parte interna aqui, até esse O-ring encaixar direitinho aqui dentro, tá? Que aí ele fica bem, vai formar um degrauzinho aqui, ele vai encaixar aqui dentro. Como tá aqui, ó, tá vendo? Aqui a pessoa rebaixou para mim aqui, eu encaixei o O-ring aqui dentro, tá? O-ring não, perdão, o retentor. Esse aqui é um retentor, tá? Qual que é a diferença do O-ring pro retentor? O retentor, ele tem duas posições. Se você olhar aqui, ele é liso. Não sei se está dando para pegar dentro na câmera aqui, ó, tá? Ele é liso aqui e aqui ele tem uma rebarbinha. Essa rebarbinha tem que ficar para fora. Tem que ficar pro lado de fora aqui. Por quê? Dentro dele ele tem uma mola. Você vai ver que ele é duro aqui. Ele tem uma molinha que faz o quê? Quando a pressão bate aqui nessa parte externa, ele fecha mais o retentor em cima do eixo. Isso evita que a água entre, tá? Então quando a pressão da água entra aqui, ele vai fechar em volta do eixo, tá? Ele vai aumentar a pressão em volta do eixo e evita que a água entre. Essa que é a diferença do retentor. E sempre que você colocar o eixo, tá? Vou mostrar aqui para você. Nunca colocar dessa forma aqui, ó. Sempre colocar. Vem com o eixinho por aqui, encaixa ele lá, né? Vai ajeitando, ó lá. Ele fica aqui. Então, quando a pressão aumentar aqui, ele vai fechar aqui e evitar que a água entre aqui para dentro, tá? Então, aqui eu tenho um eixo de 4 milímetros, tá? Eu tenho esse tubo aqui, que ele é 10 por 8, né? Interno. Então, ele tem uma paredinha para você tirar, desbastar um pouquinho, tá? E colocar o retentor aqui dentro. É isso que eu faço para eixo. Outra coisa que eu faço também, aqui eu tenho um tubo. Esse tubo aqui ele é 12, tá? Por 10, ok? O que eu faço? Eu compro esse tubo também, corto um pedaço, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cara aqui, eu encaixo ele aqui dentro, ó, ele fica bem encaixadinho aqui. Aí o que eu faço? Quando eu corto aqui do outro lado, eu compro, achei aqui, é fácil de achar aqui no Brasil também, um rolamento que ele é 10, tá? Por 4. Então, eixo de 4 e o externo é 10. Então, do outro lado do tubo, imagina aqui, esse lado aqui que vai ficar ao contrário, então esse tubinho vai entrar aqui, esse lado do tubo eu coloco um rolamento 10, né, por 4. Tá? E aí eu encaixo na tampa. E esse aqui eu coloco ele aqui e o rolamento do outro lado, tá? Então eu vou ter o eixo aqui passando, tá? O eixo que vai para o motor. Aqui eu faço o acoplamento para ir para o eixo do hélice e aqui para dentro vai ficar o tubo que vai lá para o motor, ok? Então é essa forma que eu faço para eixo que vai ter rotação, porque o retentor ele trabalha com essa rotação, ele prende para rotação, tá? Então esse material eu te passo depois, o O-ring eu já te passei, né? Se você achar, por exemplo, um eixo de 3, um eixo mais fino, aí você pode comprar aquele O-ring que o interno dele aqui, ó, é 3. Né? Esse aqui é 4 porque eu achei aqui mais fácil o eixo de 4 milímetros. Então esse aqui é a parte, qualquer dúvida você me fala aí do retentor, isso aqui é para motor, tá? Então isso aqui é material, todo esse material aqui, tanto o retentor quanto os tubos, né? O eixo eu achei aqui fácil em São Paulo, tá? Mas os tubos e o retentor é AliExpress, tá? Depois eu te passo o link dos tubos também. Tá bom? Tudo em latão, não tem problema. Então eu já fiz uns aqui, né? Deixei pronto, quando for usar, já tenho aqui, tá?
A questão daquele que eu te falei, aquela borrachinha, até você me perguntou. O que acontece? Eu uso aqui esse latão, vamos ver aqui, ó. 2 milímetros, tá? Então, essa borrachinha, que acontece? Quando você coloca ela nessa posição, né? Você vai montar ela colocando para cá. Aqui dentro ela é bem fechadinha, então você vai sentir uma resistência, como parece que você está rasgando ela. E ela vai com bastante pressão, ó. Você empurrar aqui, você sente a pressão que ela tem lá dentro. Então aqui não entra água. Então você vai colocar, né? Medir lá, colocar certinho, depois você não mexe mais. Ela vai trabalhar dessa forma aqui, né? Aqui ela não fica mexendo mais. A diferença de você fazer, você poderia fazer uma coisa como essa e colocar O-rings aqui. Só que dá muito mais trabalho, né? Aí você tem que fazer um rebaixo, tem que fazer uma tampa, o O-ring fica lá dentro para ele correr dentro dos O-rings. E normalmente se coloca de 2 a 3 O-rings lá para vedar bem, né? Mas essa borrachinha aqui ela não é tão cara, e assim, a única diferença é que de tempos em tempos você vai ter que trocar ela porque ela resseca, né? Com o tempo, o trabalho, e tomar cuidado para ela não rasgar. Mas de restante funciona muito bem, aguenta a pressão, porque aqui ela fica bem justa ao eixo, tá? Essa é a que eu uso, tá bom? Para você também, para fazer essa ligação aqui, de colocar aqui dentro, eu coloco tanto aqui, quando eu vou colocar no tubo, né, na tampa, por exemplo, eu uso a cola de junta, tá, de cabeçote. Ela é legal porque é o seguinte, ela tem uma resistência, né, de segurar a peça no local, e ela veda muito bem. E ela tem a facilidade de você retirar ela. Se um dia você precisar dar manutenção, retirar um desses aqui e trocar, essa cola sai fácil. Então para juntar essa parte aqui na tampa, junta de cabeçote de carro automotiva, né? Junta de cabeçote. É cola de junta. Se comprar cola de junta, não vai ter segredo, tá? E aqui mostrar para você as tampinhas, ó. Essa tampa aqui eu fiz na FDM, tá? A filamento. Ela fica bem legalzinha, tá? Eu ainda não pintei ela. Então é assim, para usar ela, é aquilo que eu te falei, dá uns 3, 4 camadas de verniz PU para vedar, porque às vezes fica nessas fissurinhas que tem, fica microporos que acaba entrando a água, não tem jeito, né? Filamento acontece isso, tá? E aqui eu tenho uma tampa em resina, tá? Qual que é o problema que eu vi na resina, cara? Na resina não tem esse problema, você já tira ela, já tá pronta, né, para você usar. Problemas que eu vi na resina, você tem que achar uma resina que tenha uma certa flexibilidade para ela não quebrar. Essa que até uma pessoa fez para mim, ele usou uma resina que se eu bater aqui ele quebra. Muito frágil, quebra muito fácil, tá? Mas o maior problema da resina o que acontece? Ela costuma não manter o formato, né? Não fica redondinho. Você vê, se você pegar essa peça, não sei se vai dar para ver no filme, mas ela está exatamente redonda, já está até com fica bem redondinha. A resina está ovalada. Às vezes você nem nota, mas quando você coloca o O-ring nela e coloca na tampa, você vai ver que uma parte veda, outra não veda. Para você conseguir fazer a impressão que fique perfeita, não tem essa parte ovalada na forma, tem que acertar muito o suporte, é bem trabalhoso fazer na resina isso aqui. Eu já consegui tirar algumas na minha certinha, mas dá muito trabalho e às vezes não é uma matemática certa. Eu já percebi o seguinte, resina, para você fazer ela é legal, peças pequenas e peças orgânicas. Então você fazer, por exemplo, uma figura, um boneco, um canhãozinho, né, coisas pequenininhas, que nem eu estou reformando um barco com 72, então o canhão dele é muito pequenininho, né? Então a OL com 20 milímetros é super pequena, então sai legal na resina fica top, né? E material orgânico, porque se você tiver uma pequena diferença nas dimensões, não vai aparecer. Se fez um boneco e tiver um pouquinho a coisa de diferença, não vai, mas coisa que precisa ser exata aqui nessas tampas, vai dar problema. Então eu recomendo, e material também, esse material que eu usei é o PETG, tá? Eu recomendo você usar ou o PETG ou o ABS, ainda mais para sua região. Por quê? O PLA, acho que você já deve falar, o PLA ele tem um problema de temperatura. Então, se por exemplo você ficar num local que passar de 60 graus, ele vai começar a deformar o PLA, né? Infelizmente, é o melhor material para imprimir, mas ele tem esse problema, ele vai deformar, tá? A gente fala, pô, mas onde vai ter 60 graus? Se você esquecer aqui em São Paulo, que não é tão quente quanto aí na sua região, se você esquecer o modelo dentro do carro no sol, vai derreter, vai passar de 60 graus fácil. Então não é recomendado usar o PLA, tá?
Então eu uso, esse aqui é o PETG, tá? Ou o ABS. O ABS ele só requer que a impressora seja fechada, né? Ele é mais chato de imprimir. Mas os dois dá para fazer bacana, tá? Tanto o PETG quanto o ABS. Você vê, fica certinho, essa aqui é a camada que vai no vidro, né? Ele é 0,2 eu imprimir de camada, fica bacana a peça, não fica tão marcada e dá para usar tranquilo, só lembrar de passar essas camadas aí, tá bom? Espero que possa ter ajudado. Qualquer dúvida que ficou aí, eu vou te mandar a relação dos tubos aqui também, esse aqui, né, eu já te mandei, o retentor também, vou te mandar os links dos tubos no ali, caso você queira fazer dessa forma aqui. Eu achei a melhor forma de fazer, né? Tem os gringos que vendem isso aqui pronto, tá? Mas vão te cobrar aí 50, 60 doleta, um negócio desse. Beleza? Um abraço.